Um dos maiores problemas que o pessoal enfrenta durante o período de reprodução é quando as fêmeas não querem tratar dos filhotes. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Quero que seja um vídeo bem completo, que você vai, a partir desse vídeo aqui, você vai resolver esse problema aí na sua criação de uma vez por todas. Vou mostrar aqui medicamento, a gente vai falar sobre papinha, vai falar como tratar de filhotes. Quero, como eu disse, que seja um vídeo bem completo. Então você precisa prestar bastante atenção no que a gente vai conversar aqui, beleza? Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @canarioqualitar. Enquanto eu vou conversando com você aqui, eu quero fazer um experimento, eu quero testar algo aqui. Deixa eu pegar um ninho. Vou pegar um ninho aqui e a gente vai testar. Ó. Você que acompanha o meu trabalho aí há mais tempo, você que tá aqui a minha caixinha, que aqui a gente vai deixando os ninhos e o material para eu ir utilizando aqui. O que eu quero fazer? Você que acompanha o meu trabalho há mais tempo, você está acompanhando os vídeos aqui sobre a reprodução, essa fêmea aqui foi a primeira, vai servir como ama, né? Ela foi a primeira que começou a botar, e essa fêmea, e eu já mostrei isso no vídeo, essa fêmea aqui eu queria muito ter uma outra fêmea para poder passar os filhotes dela, porque é uma fêmea muito boa, eu quero aproveitar ela mais. Então o que eu quero fazer? Enquanto eu converso com você, a gente vai fazer o teste. Eu quero passar esses filhotinhos, aqui ele está com 3 filhotes, eu vou passar esses filhotinhos para aquela fêmea lá e a gente vai ver se aquela fêmea de lá vai aceitar os filhotes, se ela vai tratar e tal, isso enquanto eu converso aqui com você, porque isso vai fazer a gente ter uma noção do que de fato eu estou fazendo aqui, tá? O que eu vou estar conversando com você. Então, deixa eu tirar ela aqui. Esses ovinhos não estão cheios, né? 5 ovinhos, uma pena, né? Esses ovinhos não estão cheios. O que eu vou fazer? Eu vou passar esses filhotes, vou colocar esses filhotes, o ninho dela está aqui, vou passar os filhotinhos dela para um ninho limpo. Aí, passar os filhotinhos dela para um ninho limpo. E aí aqui, ó, tem 3 ovinhos de plástico aqui, que eu vou manter esses ovinhos de plástico, porque eles vão servir aqui como apoio para os filhotes, né? Deixa eu colocar aqui os ovinhos de plástico, então ali tá. Tá aí os filhotinhos e os ovinhos de plástico. E aí eu vou colocar lá, se essa fêmea aceitar os filhotes, aí eu já libero essa fêmea para uma nova postura. Esses ovinhos eu tenho que jogar fora, né? Não estão galados, eu não passei nenhum machinho ali nessa fêmea. Então é o seguinte, como eu estava dizendo, e aí vocês vão observando se ela vai tratar de filhote, enquanto eu vou conversando com você vai observando se ela vai tratar de filhote, se ela vai deitar no ninho. Se ela deitou no ninho, eu já vi que ela já aceitou. Então aí eu já libero essa fêmea aqui. Mas bora lá. Deixa eu colocar ela aqui, porque eu vou acompanhando também na tela aqui, eu tenho uma noção mais ou menos do que está acontecendo lá. Então é o seguinte, o que eu vou conversar com você aqui é um assunto bem sério, porque é um problema que atrapalha demais e desanima demais na criação, né? Quando, poxa, imagina, você espera o ano todo para tratar dos filhotes, e os filhotinhos, quando os filhotinhos começam a nascer, aí a fêmea não está tratando dos filhotes, é uma sacanagem, né? Então, o que acontece o que acontece na criação que isso acontece? Por que isso acontece na criação, né? Por que esse tipo de coisa acaba nos incomodando e acaba atrapalhando a criação como um todo, né? Porque, poxa, você esperou o ano todo, como eu falei, e os filhotes nascem e não são tratados pelos pais, aí isso aí vai atrapalhar todo o ano de criação. Mas aí é o seguinte, o que eu vou conversar com você aqui é baseado na minha experiência como criador de vários anos, já é de maneira prática, vou conversar com você aqui de maneira prática. Se a gente for pensar e for fazer um paralelo da criação lá na natureza, a gente pode acredito que a gente poderia chegar num consenso que os animais, eles nascem para sobreviver, né? Eles nascem para lutar pela sobrevivência e para reproduzir. Então, a gente tem isso em mente, que um animal ele nasce para reproduzir. Então, lá na natureza,
se a gente tem essa consciência de que o animal, ele nasce para lutar pela sobrevivência dele e para reproduzir, então a gente entende que tratar de filhote é uma condição que é intrínseca nas nossas aves. As nossas aves, elas vão tratar dos filhotes, até mesmo, isso acontece até mesmo por instinto. Por quê? Porque eles não precisam reproduzir. Então, tratar dos filhotes é um processo base na reprodução. Então, as nossas fêmeas, elas nasceram para tratar de filhotes. É uma condição delas, ok? Tratar de filhotes é uma condição delas. Então, a primeira coisa que a gente vai fechar aqui, nesse papo que a gente vai bater aqui. O certo é que as nossas fêmeas, o correto é que as nossas fêmeas tratem dos filhotes. Se elas não tratam dos filhotes, é porque está acontecendo algo que foge à natureza dela. Carlos Alexandre, se a gente for filosofar um pouquinho, a gente pode abrir um pouquinho o leque, né, pensando nessas aves da natureza, e não é simplesmente sobreviver, lutar pela sobrevivência e reproduzir, que é a função primordial, né, o objetivo ali dos animais ali na natureza. Poxa, se a gente for filosofar, a gente pode pensar, por exemplo, na manutenção da cadeia alimentar. Poxa, tem os pássaros lá na natureza, eles desempenham um papel, uma função nisso, né, na questão da manutenção da cadeia alimentar. Se a gente for pensar ali, um inseto que se alimenta de um outro animal ali, e depois esse inseto serve de alimento para as nossas fêmeas, né, para as fêmeas lá na natureza, para poder elas se alimentar, se nutrir e tratar dos filhotinhos. A gente pode pensar na dispersão de sementes, né? Os pássaros fazem muito isso. A gente pode pensar, por exemplo, a gente vou viajar mais ainda, né? Filosofar mais ainda na questão do castor, por exemplo, né? Ele modifica ali, ele faz uma modificação no ecossistema, então outros animais, eles conseguem se aproveitar dessa situação, mas aqui a gente está filosofando só para a gente pensar lá na natureza, para a gente poder ter essa consciência de que tratar dos filhotes, a reprodução, né, esse ciclo reprodutivo faz parte do que é natural, do que é comum para as nossas aves. Vão sair lá na natureza e vão trazer para cá. Então, a gente tem que ter em mente que existe a questão do instinto. Então, muito do que acontece com as nossas aves, né, com os animais, é por instinto. Eles não são seres conscientes. Então, o que eles fazem é por instinto e por seleção natural. Se a gente pensa em relação ao instinto, poxa, o filhotinho ele acaba de nascer, ele já abre o biquinho. O filhotinho, às vezes, tem um ovinho aqui que eu até acabo de quebrar o ovinho para poder ajudar o filhotinho a sair ali. Ele, quando a gente bota o filhotinho no ninho ali, ele já está abrindo o bico querendo comida. Então, por instinto, ele vai pedir comida, né? Ele vai pedir um alimento. Então, beleza, até agora a gente está filosofando. Para a gente entender que as nossas fêmeas, elas têm que tratar do filhote. Carlos Alexandre, existem alguns motivos pelos quais as nossas aves, as nossas fêmeas não vão tratar dos filhotes? Existem alguns motivos, sim. Se a gente pensa na questão de que, vamos pensar que eu sou criador de canário vermelho mosaico, então eu trabalho fazendo com que as minhas aves, elas tenham essa boa qualidade reprodutora também. Se a gente for pensar no criador de frisado parisiense, por exemplo, né, um pássaro que, se você está criando lá no topo, né, se as suas aves são de uma linhagem muito boa, então são pássaros que vão custar ali, uma fêmea vai custar 5, 7, 8, 9, 10, 15 mil reais, por exemplo. Então, um criador, imagine você, se você tem uma fêmea de canário aí, que te custou 5 mil reais, você não vai deixar, não é muito interessante você deixar essa fêmea cuidar dos filhotes dela, tratar dos filhotes dela. É melhor você pegar uma fêmea, por exemplo, ela está lá no ninho lá.
Melhor você pegar uma fêmea que você vai pagar 40, 50, 30 reais, 60 reais, 100 reais que seja, e colocar essa fêmea, ou mesmo que seja da mesma raça, da mesma cor, uma fêmea inferior, tratar dos filhotes dessa fêmea que custou aí, vamos, como exemplo aqui, 5 mil reais. Você concorda comigo? Então, se você está criando num nível, dependendo da ave que você cria, né, da cor, da raça que você cria, do nível que você está, então pode ser que parte do seu plantel vá perdendo essas características de reprodução. Por quê? Porque você vai acostumando as suas aves a não reproduzir. Eu me lembro que no caso do diamante gold, há um tempo atrás, dificilmente a gente encontrava criadores que tinham diamante gold que os próprios pais tratavam dos filhotes, porque o pessoal usava muito manon. Depois o pessoal começou a usar. Hoje em dia a gente tem uma facilidade maior para achar diamante gold que cria dos próprios filhotes, tá joia? Mas isso são anos, não é de um ano para o outro que isso acontece. Isso são anos fazendo esse trabalho para que aqueles pássaros eles comecem a perder essa qualidade. E aí a gente está falando da qualidade. O instinto ele não vai perder. Ele vai perder a qualidade para fazer esse trabalho, que é um trabalho intrínseco dele. É um trabalho que é natural dele. Então, a gente vai olhando lá, a fêmea está lá, ela está observando o que é isso aqui, né? A gente tem que lembrar que é uma fêmea nova, é a primeira experiência dela, né? A primeira reprodução dela. Então, se ela aceitar, aí a gente libera essa fêmea aqui para uma nova postura. Então, a gente tem essa situação. Só que no meu caso aqui, vermelho mosaico, é muito difícil. A grande maioria dos criadores de vermelho mosaico, e eu mesmo, você vê, olha o tamanho que está aquele filhotinho, uma fêmea fantástica, uma fêmea muito boa, está tratando dos filhotes. Estava conversando com a Cat aqui antes de gravar esse vídeo, graças a Deus, todas as fêmeas estão tratando dos filhotes. E agora eu vou começar a testar essas fêmeas aqui, para ver se elas vão tratar dos filhotes também. Continua observando lá, hein? Vai colocando os comentários aí, ó, deitou, ó, tá tratando do filhote. Já que eu não tô olhando lá, então depois eu vou assistir o vídeo aqui, vou ver, vou ler os comentários também. E aí o seguinte, quais são alguns motivos que eu observei através dos anos, vários anos que eu crio canários, que os nossos pássaros deixam de tratar dos filhotes, né? As fêmeas deixam de tratar dos filhotes. Exaustão. Primeira coisa, exaustão. Às vezes a fêmea está muito cansada. E isso acontece geralmente no final da choca. Às vezes lá no final da choca, aquela fêmea já tratou de vários filhotes, ela está bem cansada, a gente vê que ela está bem desgastada, então pode ser que ela trate menos dos filhotes, ou ela até mesmo deixe de tratar dos filhotes. Tá joia? Saúde e desnutrição é outro fator que elas vão deixar. Por quê? Lembra que a gente acabou de falar aqui, a gente meio que filosofou aqui. Lutar pela sobrevivência e reproduzir. Só que lutar pela sobrevivência vem primeiro. Ela vai reproduzir se ela estiver bem. Primeiro ela vai preocupar com a sobrevivência dela. Depois ela vai se preocupar com a sobrevivência dos filhotes. Ok? Eu vou reproduzir se eu estiver bem. Lá na natureza a fêmea vai procurar um machinho que está bem para montar casal com ela. Não é verdade? Então, se as fêmeas, e fica esperto já, ou esperta, porque lá no final da reprodução, pode ser que as suas fêmeas comecem a tratar menos dos filhotes, ok? Em relação ao ambiente, o meu ambiente aqui ele é muito bom para cuidar dos pássaros. E quando você mantém uma quantidade ideal de aves dentro de um ambiente, a gente percebe que, naturalmente, eles tendem a reproduzir melhor. O ambiente fica melhor, o ar fica melhor, a temperatura fica melhor. Então, assim, a questão da umidade, né, a gente consegue manter um ambiente mais propício para a reprodução. Então, se o ambiente não estiver favorável, se tiver outros animais, né, um gato passando, às vezes tem aves da natureza, né, os nativos que entram no criatório. Então, assim, tudo isso aí vai atrapalhar, fazer com que o ambiente não esteja propício. Então, isso pode fazer com que as nossas fêmeas não tratem dos filhotinhos, tá joia? Estresse e falta de experiência. A maioria das fêmeas aqui são inexperientes. A maioria das minhas fêmeas aqui são inexperientes. Então, isso pode contar também. E se a gente for juntar tudo isso aí, a gente fecha no estresse. A gente acaba fechando no estresse, porque o estresse atrapalha demais. E aí,
o criador que fica apagando e acendendo luz do criatório o tempo todo, criador que deixa outros animais entrar, criador muito cheio de aves, tudo isso aí vai estressar as nossas aves. O criador fica mudando a alimentação o tempo todo, fica mudando a gaiola de lugar o tempo todo, tudo isso aí estressa e pode fazer as nossas aves não tratar dos filhotes, né? Ou seja, não cuidar dos filhotinhos. E a gente chega em filhotes doentes. E aqui eu quero enfatizar muito bem essa questão de filhotes doentes. Por quê? Porque na minha experiência como criador, e aí eu tenho muita garantia em falar isso aqui com você. Por quê? Porque você acompanha o dia a dia da minha criação. Eu não sou um criador de conteúdo que chego aqui e mostro para você só o que eu quero mostrar. Não. Você tem o privilégio, e eu tenho o privilégio de poder mostrar isso para você, de acompanhar de fato a minha criação. Você vê de fato o que está acontecendo aqui. Lembra da fêmea da gaiola 20 aqui, ó? A fêmea da gaiola 20, deixa eu pegar aqui a gaiola 20 para te mostrar. É uma fêmea que eu tive o prazer de te mostrar, que é uma das minhas melhores fêmeas aqui, mas botou um ovinho só. Esse ovinho que ela botou foi de baixo, foi no fundo da gaiola. Esse ovinho que ela botou, eu não aproveitei ele, e eu vou deixar ela um tempo maior chocando ali para poder ver se ela entra no ciclo direitinho, se eu consigo aproveitar melhor essa fêmea, né? Se ela consegue gerar uma quantidade boa de filhotes aqui para mim. Então, tudo isso eu mostro para você. Eu não mostro apenas os meus sucessos, eu mostro a minha criação de fato para você. Então, eu quero conversar com você aqui de maneira muito séria o seguinte: observando a criação, a prática da criação de fato, quando você cria seus pastos de maneira responsável, o que eu percebo é o seguinte: as nossas fêmeas não vão tratar dos filhotes se esses filhotes estiverem doentes. Se os filhotinhos não estiverem doentes, aqui é da minha cabeça, mas na prática, 90% de chance de que elas vão tratar dos filhotes, ok? Se os filhotes estiverem doentes, o que eu percebo é isso, gente. Por que as minhas fêmeas tratam dos filhotes? É porque elas são boas tratadoras? Não, é porque os filhotes estão nascendo saudáveis. Elas estão fazendo simplesmente aquilo que elas nasceram para fazer, entendeu? Porque que lá atrás eu filosofei, às vezes você pode até reclamar, pô, mas o Qualitá está falando do negócio aqui de castor, não sei o que, não tem nada a ver, tá, mas a gente fecha aqui. Você não está aqui para ser um robozinho, você está aqui para aprender de fato o que acontece dentro da criação, para você melhorar a sua criação e obter sucesso na sua criação. Então, olha como que o raciocínio ele se fecha aqui. As minhas fêmeas, como eu falei com a Cat hoje, já conversei com a Cat hoje, graças a Deus todas as fêmeas estão tratando os filhotes. Elas estão tratando porque elas são boas tratadoras? Não. Elas estão tratando porque os filhotes estão nascendo saudáveis e, pelo fato dos filhotes nascerem saudáveis, elas estão fazendo única e exclusivamente aquilo que elas nasceram para fazer, que é lutar pela sobrevivência e reproduzir. Ou seja, perpetuar a espécie. Elas estão fazendo aquilo que elas nasceram para fazer, que é reproduzir. Então, elas têm por instinto tratar dos filhotes. Então, elas estão simplesmente seguindo aquilo que elas nasceram para fazer. Qualitá, beleza. Então, se as minhas fêmeas não estão tratando dos filhotes, você falou que 90% de chance desses filhotes estarem nascendo não estarem nascendo saudáveis, por isso que provavelmente elas não estão tratando os filhotes, beleza? Beleza, se você não concorda com isso aqui que eu estou falando, tudo bem, pode colocar nos comentários, mas a prática da criação me levou a entender isso, ok? Qualitá, o que eu vou fazer então se meus filhotes começarem a nascer doentes? Seria muito simples, muito fácil falar com você que vai no veterinário, não sei o quê, mas às vezes você não tem nenhum veterinário próximo, não tem ninguém que você consiga conversar. A grande maioria dos colegas, dos amigos, das amigas que me falam sobre isso, aí eu indico isso aqui, ó, o clavulim. Clavulim. É amoxicilina, mas com flavulanato de potássio. Vou mandar essa foto aqui lá no Instagram, @canarioqualitá. Tá joia? Deixa eu chegar mais próximo aqui, ó. Isso aqui você só vai comprar com receita. Pega isso aqui, mistura em meio quilo de papinha. Você vai misturar em meio quilo de papinha. Você vai misturar isso muito bem, porque é um pozinho bem fininho.
e a papinha também, um pozinho bem fininho, vai misturar muito bem. E aí você vai colocar isso na papinha, vai fazer, porque é a papinha que eu trato dos filhotes. É a papinha que eu trato dos filhotes. Estou tratando aqui com a papinha vermelha com carofil. Você vai colocar isso e vai tratar dos filhotes. Deixa eu tratar dos filhotes aqui para você ver. Deixa eu pegar um filhotinho para tratar. Vou pegar um maiorzinho. Qualitá, eu vou dar isso para todos os meus pássaros. Independente. Vou usar só essa mesmo, que eu só tenho ela. Vai fazer isso, vai tratar dos seus filhotes. Qualitá, independente se meus filhotes estão nascendo saudáveis ou não, eu vou colocar isso na papinha. Aí, você vai ter que pesar na balança. Se você começa a dar medicamento para os seus pássaros sem necessidade, o que vai acontecer? Acaba criando uma certa resistência a esse medicamento. Quando você precisar, esse medicamento não vai fazer problema, não vai surtir efeito algum. Isso aqui a gente está falando se você está tendo problema. Gente, time que está ganhando, não mexe não. Outro dia lá, eu estou defendendo agora o Fortaleza, né, no campeonato do clube, eu estava brigando com o treinador lá, umas fotos que eu postei lá, o fotógrafo, eu meio bravo lá em campo, estava brigando com o treinador. É meu amigo, tá? Não me tirou do jogo por causa dessa briga, não. Mas eu estava falando com ele, conversando com ele justamente por causa disso. Time que está ganhando, você não fica mexendo demais, não. Senão, acaba dando problema. Então é o seguinte, tá lindo, tá maravilhoso, as fêmeas estão cumprindo o papel delas, deixa fluir, deixa acontecer naturalmente, tá joia? Agora, se você está tendo problemas, aí sim, isso aqui não significa que isso aqui é o salvador da pátria, não. Isso aqui é uma opção. É uma opção. Eu já tive problemas na criação que eu já cheguei a usar 4 tipos de antibiótico e não resolveu. De tão grave que era o problema que estava tendo na criação. Graças a Deus isso ficou lá para trás. Depois que eu comecei a trabalhar a questão da rusticidade dos meus pássaros, eu não tive mais problema. E você, que acompanha o meu trabalho, ano após ano, você verifica, certifica isso aqui na minha criação, porque você consegue ver de fato o que acontece na minha criação. O meu trabalho não é simplesmente aquilo que eu falo, é aquilo que eu mostro para você diariamente aqui no meu trabalho, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, @canarioqualitá. Beleza? Então, se o bicho estiver pegando, faça isso aí. Lembrando que eu não sou veterinário, eu não tenho capacidade alguma de mostrar isso aqui para você. Estou mostrando porque é o que eu indico para alguns amigos que estão tendo problema. Geralmente, eles resolvem os problemas quando está acontecendo. Então, se está tendo problema de fêmea que não trata, aí você vai fazer isso. Você vai tratar dos filhotinhos. Qualitá, eu preciso tratar dos adultos, eu preciso... Aí, seria interessante você procurar, de fato, um veterinário, você conversar com um criador mais experiente aí da sua região, e muito cuidado com esse mais experiente, tá joia? Porque muitos não conhecem a prática, de fato, da criação e acabam indicando aquilo que ouviu alguém falar, ou que viu alguém fazer, tá joia? Então, muito cuidado com isso. Então, é o seguinte, vai oferecer só se tiver real necessidade, tá joia? Lembrando que, dependendo do problema, dependendo se sua criação já criou uma certa resistência, não vai adiantar de nada. Seus filhotinhos vão continuar nascendo doentes. E aí você vai observar. Poxa, vai observar no ninho. Poxa, Qualitá, eu estou vendo que meus filhotinhos estão nascendo. Aparentemente estão até nascendo meio parecendo saudáveis ali. Mas aí, quando dá lá para o segundo dia, eu já vejo que a fêmea não está tratando. Estou dando papinha para eles e nada deles se desenvolver. No terceiro dia, os filhotinhos acabam morrendo, até o 5º dia está morrendo, então você vai entrar com a medicação. Tá? Se o bicho estiver pegando mesmo, aí procura um veterinário para você não perder o ano. Tá? Mas na maioria dos casos, isso aqui resolve. Isso aqui, meio quilo de papinha, mistura e oferece seus pássaros, seus filhotes. De 2 a 3 vezes no dia, no mínimo 2 vezes. Tá? De 2 a 3 vezes no dia, você vai fazer isso aí com seus filhotinhos aí. Você vai ver que, se Deus quiser, vai resolver o seu problema aí. E aí o seguinte... Qualitá, beleza, é só isso? Observa a sua criação. No próximo ano, quais são as fêmeas que você vai separar para o seu plantel? Aquelas fêmeas que geraram filhotes mais saudáveis. Aquelas fêmeas que têm uma qualidade melhor, que exercem o seu papel de reproduzir melhor.
Você vai fazendo isso, você vai fazendo essa seleção, porque aí a sua criação vai sendo melhorada ano após ano, beleza? E a fêmea lá, ela deitou? Ficou lá no ninho, né? Ficou lá com os filhotes. Não vi, depois eu vou me certificar se ela deitou, se ela não deitou. Tá lá, observando os filhotinhos lá. E aí é o seguinte, tem isso aqui também, pra gente fechar. Tem isso aqui também, é uma seringa que dá para você usar também, né? Coloca papinha aqui, ó, filhote maior, não sei o que, adulto, não sei o que. Dá para tratar com a seringa também, eu deixei aqui para te mostrar, tava quase me esquecendo. Lembrando o seguinte, se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem pra gente no Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Sucesso. O telefone está aqui na descrição desse vídeo aqui, tá? Já que a gente vai explicar como você vai fazer para participar com a gente e conseguir anilhos dos seus pássaros. E eu vou dar de presente para 5 associados lá do Clube ABCS, se estiverem com a anuidade em dia lá. Então, se você não está com a anuidade em dia, coloca lá que eu vou, esse produto aqui que a Angercal me mandou, que Hotbirds, que a Angercal me mandou, estou usando aqui para potencializar a reprodução dos pássaros. Vou fazer um vídeo depois só explicando sobre isso aqui, tá joia? É um suplemento, isso aqui é para suplementar, beleza? E aí, valeu a pena? Essa filosofada, essa conversa que a gente teve aqui? Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Politar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Fique com Deus.